Caros amigos, tudo bem? Pois é, eu sou Renato Serra, essa é a Reciclagem Democrática. Eu estou de volta aqui. Hoje eu tenho um vídeo mais longo, mas foram muitas coisas que aconteceram nessa semana. Eu espero que vocês gostem. Mais uma vez, eu faço esse vídeo de uma vezada só, então se vocês, por favor, desculpem se eu em algum momento cometer algum erro, vocês, por favor, apontem esse erro, que no próximo vídeo eu vou falar sobre ele. E se você ainda não é inscrito no canal, para receber exatamente essas notificações, vai lá, se inscreve, ativa as notificações, deixe seu like. Faça esse exercício de cidadania, dê um apoio a esse canal, compartilhe bastante para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então, chega de conversa fiada e vamos para os principais assuntos da semana. E a semana começou com os reflexos ali da entrevista que o presidente deu lá naquele podcast, o Tapa na Cara, do Rica Perrone, que é um jornalista esportivo, que tem aí feito algumas críticas, né? Começou, inclusive, na época ali da pandemia, que ele fez uma crítica ao Felipe Neto, que estava querendo botar todo mundo em casa e estava ali jogando bola num desses campos aí de futebol, desses clubes de futebol, e estava ali como goleiro e ao mesmo tempo falando que tinha que ficar todo mundo em casa. Ele foi lá, o Rica, que frequentava o lugar, denunciou a hipocrisia e a partir daí ele entrou também nesse processo de denúncias da hipocrisia e estabeleceu algum parâmetro de verdade. E dentro desse aspecto, a entrevista foi um total sucesso. Mais uma vez, esse formato podcast é um formato muito interessante que expõe a pessoa durante muitas horas ali. Dessa vez foram mais de 4 horas o presidente nesse podcast, acompanhado ali ao vivo por mais de 500 mil de pessoas, e já chegando aí, só a íntegra já chegou a mais de 5 milhões de visualizações, fora os cortes que vão passando aí pelas redes sociais, o que mostra, né, o que nós estamos vendo é a desconstrução daquela imagem que a imprensa levou 4 anos para construir, de um monstro, de um genocida, de uma pessoa assim desumanizada, né? E que não existe, essa pessoa não existe. A gente vê ali um presidente, uma pessoa idosa com determinados valores, assim, da época dele, às vezes ali fazendo um papel de tiozão do churrasco, outras vezes botando posições importantes ali, realizações do governo, suas posições assim ideológicas com relação a questões de família, de armas, etc. Alguns aspectos ali, algumas curiosidades da trajetória do governo, as posições que foram assumidas, a defesa de algumas posições, ou seja, uma pessoa extremamente normal que está ali num cargo de presidente que tem um governo para tocar. E isso daí para o desespero da grande imprensa, que sempre quis construir um monstro, e isso vai, certamente isso vai se desfazendo no ar a cada podcast e tal, e daqui para frente, né, durante a campanha, isso vai se intensificar. E a gente vai ver realmente o caráter humano de todos os candidatos, não só do presidente, mas dos demais que estão indo pela mesma linha. E isso é muito bom para a democracia, que a gente tem que ver as pessoas como elas são. E falando em eleições, né, nós tivemos aí a abertura essa semana oficial, com inclusive a posse do novo presidente do TSE, que é o ministro Alexandre de Moraes, um evento com toda a pompa e circunstância, uma coisa assim digna das cortes imperiais do Oriente, uma coisa de nababo mesmo. E o que me chamou a atenção em certo detalhe foi a hora que o Alexandre de Moraes foi levantar para ir para o púlpito fazer o seu discurso. Tinha lá uma menina bonitinha e tal, com um baby look, né, de capa, né, que é a famosa capinha, para exatamente puxar a cadeira para o ministro poder levantar. O que para mim é uma das coisas assim mais ridículas, que mostram exatamente a submissão do Brasil, que precisa passar essa imagem de submissão à autoridade, né? E muito pouco respeito às leis. Então ali ele se dirigiu ao púlpito para fazer o seu discurso, um discurso agressivo, um discurso com viés político, né? Falou muita coisa ali, óbvia. Em determinado momento a gente vê as contradições, né? Porque ele fala em liberdade de expressão, ele fala no direito, ele fala de uma série de coisas que, na verdade, ele não pratica, né? Através de inquéritos legais, subvertendo o processo acusatório e outras coisas mais que nós vimos aí na trajetória desse ministro. Mas é o que temos, essa pessoa não é qualificada para ocupar o cargo que ocupa, mas está lá. Então é esse que a gente vai ter que lidar. Isso o presidente, obviamente, entendeu e também participou desse evento, que é exatamente para prestigiar com os demais ex-presidentes que estavam todos ali presentes, todos vivos que estão aí, estão presentes, estavam presentes nessa sessão. Agora, eu acho interessante que eu vou fazer um comentário pegando alguns pontos, né, do discurso do Alexandre de Moraes e vendo com fatos dessa semana. Por exemplo, nós tivemos aí a questão que ele fala
e uma frase de destaque que eu acho desse discurso, que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E aí eu vou falar do evento que aconteceu dessa semana, que foi um youtuber, né, com uma câmera, que chegou lá perto do cercadinho do presidente e tal, de uma forma extremamente mal educada, agressiva, desrespeitosa, covarde, porque ele se vale de uma câmera exatamente para agredir uma pessoa de um maior poder, para exatamente intimidar essa pessoa, porque ele sabe ali que é como se fosse um pincher frente a um Doberman, né? E com uma grade imaginária, né? Ele pode latir à vontade, porque o Doberman não vai fazer. Em vez exatamente do presidente ignorar, né, que seria a primeira coisa a fazer, ele acabou se dirigindo ao youtuber, e quando chegou próximo dele, ele aí teve uma atitude errada, que foi tentar pegar o celular. Se o presidente teve uma reação dessa, deveria ser dar um tapa na cara desse sujeito, né, que seria a reação, porque nesse momento ninguém tem sangue de barata. Ele deveria ter dado uma de Will Smith, porque afinal de contas ali não era um comediante, era uma pessoa extremamente agressiva que o estava ofendendo. E ele, como um idoso, ainda teria ali, vamos dizer assim, o direito de fazê-lo, afinal de contas, o que se fez ali é uma agressão completamente desnecessária. Eu vi o episódio, não vou citar quem é o youtuber, porque acho que ele não merece esse ibope. Mas, infelizmente, esse tipo de gente frustrada, mal educada, ela realmente tem um público, porque o país é um país de gente muito frustrada e muito mal educada. Então, tem gente que acompanha esse tipo de sujeito. Mas, na verdade, acho que o presidente perdeu uma grande oportunidade de dar uma bolacha na cara do sujeito. Bom, teve outra coisa ali que o ministro falou, né, com relação a fake news, né? E aí a gente tem que ver a questão, por exemplo, dessa semana, que o presidente falou, né, que a inflação da Argentina por mês se aproxima à inflação do Brasil anual. Bom, a inflação do Brasil anual está aí nos 10%, deve fechar um pouco abaixo, talvez feche na casa de um dígito, vai depender muito desse processo de deflação até o final do ano, para fechar a conta dos 12 meses do ano para a inflação, mas é, veio uma agência de checagem, né? Aquela. Como é mesmo? Me ajuda aí, quais são a agência de checagem? Bom, uma dessas agências de checagem, aí eu vou me lembrar depois, mas ela veio e falou do presidente, né, que ele estava mentindo ali, que a inflação da Argentina não dava para comparar com a inflação do Brasil e que, na verdade, a inflação do Brasil era mais baixa que a inflação da Argentina. Ora, o presidente estava comparando uma inflação mensal com uma inflação anual. Se lá é 7%, aqui está em torno de 10%, quer dizer, tá lógico que ele está falando que é quase a mesma. Foi a agência Lupa, agora me lembrei, e na verdade fez isso. Quer dizer, quem vai dizer? Então os checadores, eles estão fazendo fake news também. E eu já vi algumas coisas dentro da internet que são claramente fake news ali produzidas exatamente por essas agências de checagem. Então, quem vai checar os checadores? Essa é uma grande pergunta. Bom, nós temos também a questão da liberdade de expressão, que também foi um ponto colocado assim pelo ministro Alexandre de Moraes. E a gente vê a Polícia Federal essa semana querendo indiciar o presidente, porque ele, numa live, leu uma reportagem, se eu não me engano, da revista Exame, que dizia lá de um estudo na Inglaterra e tal, que as pessoas deprimidas, né? Imunodeprimidas, não depressivas, imunodeprimidas por causa da AIDS e tal, que tomassem a vacina daria ali, vamos dizer, uma possibilidade maior da evolução da doença. Enfim, ela é uma teoria e tal, um estudo talvez não seja comprovado, não tenha sido verificado pelos pais, mas a revista publicou. E ele simplesmente leu isso numa live. Então ele exerceu a sua liberdade de expressão. A Polícia Federal quer atribuir a ele um crime de desinformação durante a pandemia. Isso é muito grave, porque, afinal de contas, o que é a liberdade de expressão, né? Porque se a liberdade de expressão é aquilo que a maioria quer ouvir e que se sente confortável quando ouve, isso não é liberdade de expressão. Você, para ter liberdade de expressão, você vai ouvir, muitas vezes, coisas que você vai se sentir desconfortável. Então, pense nisso. Se um presidente não pode ler uma matéria de uma revista ao vivo ali, porque ele vai ser criminalizado por isso, a gente está com problemas muito sérios no país. Mas não é só de problemas sérios que o país vive. Nós temos aí boas notícias, né? Nós temos aí a 7ª revisão do PIB para cima pelo Banco Central, ou seja, o Brasil saindo da crise, aumento de empregos, a 3ª queda seguida no preço do combustível. A gente está vendo aí altas na Bolsa de Valores, investimentos vindo, leilões bem-sucedidos na iniciativa privada de concessões públicas, ou seja, o Brasil vem saindo, né, dessa crise
muito melhor do que outros países, né? Está à frente aí no mundo de vários países, já retoma a 10ª posição da economia no mundo e tende a subir. Então o Brasil está nessa corrida e isso tem impacto direto das medidas de governo. Então a gente tem que reconhecer que o Brasil realmente está no caminho certo e está saindo dessa crise de uma forma muito positiva. Diferente, agora eu vou falar um pouco do que está acontecendo aí no ambiente internacional, o caso da Colômbia, onde o Gustavo Petro, né, o presidente agora empossado, ele começa a dar sequência ao que o Juan Manuel Santos, que era o presidente, o antecessor dele, que já vinha arrefecendo esse combate das drogas, desmobilizando os serviços de inteligência da Colômbia. Agora o Gustavo Petro vem e aposenta mais de 50 generais, começa a fazer um processo de desmilitarização das forças de segurança, já quer chamar o clã do Golfo, né, que é uma espécie de PCC de lá, para uma mesa de negociação de paz. Já fala em liberação de drogas, não só da maconha, mas também da cocaína, o que preocupa muito a comunidade internacional. Afinal de contas, a Colômbia é o maior exportador da droga, ele abastece o mundo inteiro, já sendo proibida, imagina sendo liberada. Nós temos aí também no Senado, né, da Colômbia, senadores das Farc querendo que seja instituída uma guarda camponesa, a semelhança daquelas milícias bolivarianas da Venezuela que impõem o terror nas comunidades, né, que são subservientes ao governo e provocam ali todo tipo de medida restritiva, né, eles colocam em prática aquilo com a força das armas, então eles intimidam a população, é uma força intimidatória que responde diretamente ao governo, sem passar por legislativo nem judiciário, ou seja, nós estamos vendo aí mais um embrião na América Latina da implantação de um regime totalitário. Então, é preocupante, nós estamos assistindo isso, mas isso é a esquerda no poder. E para você ver como é a esquerda no poder, né, um comparativo que eu vi essa semana, né, sobre risco país, enquanto a Ucrânia em guerra, ela tem um risco país que está lá na casa dos 18 mil pontos, né, que é um ranking de avaliação, o risco país da Argentina, do governo lá do Macri, ele está em 24 mil pontos, ou seja, muito acima da Ucrânia que está em guerra, ou seja, a esquerda é pior do que uma guerra. Mas, falando já de Ucrânia, eu queria pedir desculpas aí ao pessoal que me acompanha, que eu falei lá no início da guerra que seria uma guerra rápida, no máximo ela duraria ali 3 meses, né? Mas, na verdade, isso não se fez porque também não considerei que ela seria interessante para muitos segmentos e realmente existe ali um deep state, né, que a guerra interessa muito, que é o comércio de armas, né, a OTAN interessa essa guerra regional, existe uma economia que sustenta a guerra e, obviamente, a Rússia não tem nenhuma pressa em resolver esse problema. Afinal de contas, pela história, nós percebemos que toda guerra que começa na primavera, naquela região, ela costuma terminar no inverno e talvez não seja diferente dessa vez, porque, afinal de contas, quando o inverno chegar, a Europa vai precisar sim do gás russo para aquecer suas casas. Caso contrário, vai ter muita gente morrendo de frio porque o combustível para aquecer as casas vai ficar muito caro. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.